super feliz com o quórum do evento, casa cheia. A gente acabou marcando esse evento não com meses de antecedência, foi algumas semanas. Fico feliz que todo mundo tenha conseguido encaixar na agenda e tenha vindo prestigiar presencialmente. Eu queria convidar a Olga, Andréa Mota, que vão ser panelistas conosco nesse evento. Me pediram para eu sentar na ponta, então eu sento na ponta. É, e eu queria começar primeiro agradecendo ao Guararapes por estar nos recebendo aqui hoje nessa casa linda. Estamos em São Paulo, na Avenida Brasil, um lugar super especial de São Paulo, da cidade, e uma casa que é um showroom de todos os produtos da empresa, super bacana. Convido a todos a conhecer com mais detalhes depois. Então, muito obrigada, Guararapes, a equipe da Guararapes, que está nos apoiando nesse evento hoje. Obrigada. Olha, eu preciso dizer que eu, assim, sutilmente consultei o CEO, se ele tivesse interesse em fazer outros eventos, nós estamos abertas. Ah, e ele disse que pode contar com a empresa, então, ótimo. Então, estamos super felizes. Enfim, a Guararapes é uma empresa do Sul, a sede dela é no interior de Santa Catarina. Trabalha com MDF, compensados, estruturais para construir prédios no exterior, né? Aqui no Brasil, o foco é em MDF, que são esses padrões que vocês viram aqui fora. É uma empresa que fatura em torno aí de 2 bi, é uma empresa que acabou de fazer 40 anos e eu estou há 4 anos na empresa, super feliz, é um dos conselhos que eu mais gosto de participar, muito contente de estar aqui. E fiquei feliz de estar recebendo todas vocês aqui hoje. Queria também agradecer ao DAPCD e contar um pouquinho, né? Todo mundo que está aqui sabe o que é o DAPCD, então não preciso contar o que é o DAPCD, mas nem todo mundo que está aqui talvez saiba o que é esse grupo que está aqui hoje, né? Então eu queria contar um pouquinho dessa história. Há uns 2 anos atrás, eu comecei a atuar em comitê de pessoas e eu não tinha experiência em comitê de pessoas. Tinha bastante experiência como conselheira, mas não em comitê de pessoas. E eu perguntei no grupo do WCD se existia um grupo para debater boas práticas do comitê de pessoas. E foi muito engraçado, porque eu falei, porque se não tiver, eu vou criar. E em 10 minutos tinha 50 pessoas, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E o grupo foi criado, era um grupo informal, né? Então, cadê a Vicky, que eu não estou vendo aqui? A Vicky está aqui no cantinho. A Vicky é uma grande atuante também do grupo, participa muito, e ela é uma especialista, inclusive, no assunto. E a ideia é que cada hora uma pessoa que atue nesse grupo pegue assim a liderança do evento. Eu quero que as panelistas sejam as próprias participantes do grupo. Podemos trazer alguém de fora? Podemos, mas o foco são justamente as pessoas que atuam em comitê de pessoas. E é isso que a gente tem aqui hoje. Eu não vou. Eu perdi a inscrição, posso me inscrever ainda? Pode, super. Aí, sei lá, uns 6 meses atrás, um pouco mais, o WCD me perguntou se poderia formalizar esse grupo como um peer-to-peer, no momento que eles estavam querendo criar, porque isso já tinha nascido naturalmente. Então, a gente tem aqui um grupo peer-to-peer agora institucional. Então, a gente precisa. Antes, a gente não precisava se comportar tão bem, agora precisamos se comportar bem, agora é institucional. Temos até 7. Temos até 7 já. Super feliz de estar aqui com algumas fundadoras do WCD. Agradeço muito a presença, a Leila, a Débora, a Cláudia, super feliz. Quem mais? Quem mais? Tudo bem? Então, feliz de estar todo mundo aqui, de o evento estar sendo um sucesso. Agora, eu vou pedir para as nossas panelistas se apresentarem. As duas são bastante experientes em comitê de pessoa. Todos os debates que nós fazemos nesse grupo, esse é o primeiro presencial, a gente sempre fez online, é discutir
pessoas sobre a perspectiva do comitê de pessoas. Então, a gente não quer discutir sobre a perspectiva de gestão, a gente não quer discutir só sobre a perspectiva do conselho, mas como a perspectiva do comitê de assessoramento ao conselho, apoiando o conselho nessa difícil tarefa que é desenvolver o capital humano da empresa. Então, hoje nós temos duas pessoas experientes, que é a Olga Copo. Se me permite, Olga, eu sempre digo que a Olga é a rainha das conselheiras, é uma conselheira super experiente, uma das pioneiras nessa atuação, atuou em vários comitês de pessoas. A Andrea Mota já é mais próxima da minha geração, mas está em vários comitês de pessoas super importantes, e eu vou pedir para cada uma investir 1 minuto na apresentação da sua experiência em comitê de pessoas, e aí a gente começa o nosso bate-papo. Ordem alfabética. Ordem alfabética, isso nunca é justo. Bom, gente, prazer enorme estar aqui, prazer estar com o WCD. Eu atuo como conselheira há 10 anos, eu fiz uma transformação de carreira executiva, acho que muitos de vocês que estão aqui também passaram por isso, e entrei em conselho, e sempre o meu viés era crescimento, mercado, vamos lá, estratégia, crescimento, mercado, beleza, mas se não tiver gente, né? Desenhar estratégia é uma coisa, agora ter gente para implementar, executar, fazer a transformação, esse é o grande desafio. E daí, no conselho, nesse papel de influência, né, nos desafios, olhando riscos, olhando oportunidades e tal, eu sempre trago muito próximo as questões de pessoa. Sou, às vezes, a chata da vez, né? Aquela, mas por que não deu tempo e vai pular o assunto, né, que a gente tinha no conselho de pessoas? Porque, não, meu, que tá tudo bem e tal, não sei o quê. Então, pouco tempo para discutir, essas coisas que a gente vive a realidade. E aí eu acho que o pessoal, para me acomodar, começou a me colocar em comitê de pessoas. Vamos criar um comitê, você vai lá para o comitê. Então, na Copenhague, eu fui do comitê de pessoas, fui, enfim, desde da investida da época da Advent, continuo no conselho. Docol é uma empresa que eu estou no comitê de pessoas também. A Bernec, que é concorrente da Guararapes. Bernec é do Paraná, tem quase 90 anos, fatura ali quase 4 bi, mas são produtos um pouco diferentes, bastante MDF, mas muito MDP. Não estou mais. Positivo, educação, e assim foi, né? No meu histórico, quando comecei com o conselho, comecei na Hering, empresa de capital aberto, novo mercado. Fiquei de 2015 até 2021 na fusão com o Grupo Soma, e comecei com um comitê de estratégia. Então tá, então vamos lá, comitê de estratégia, beleza e tal, e aí me levaram para o comitê de pessoas. Eu acho que tem muita. A gente tem que ter esse olhar que a companhia é feita, nós sabemos disso, né? De gente para gente, sempre. Mas na realidade, o assunto não é, pelo menos, que eu acho que cada empresa tem sua maturidade na temática, no assunto, isso é bem importante a gente observar, mas não é uma coisa encarada com tanta, vamos dizer assim, disciplina como um comitê fiscal, né? Então, olha, o pessoal do fiscal vem aí, vai apresentar o resultado, ninguém diz, não vai dar tempo e tal, né? Então, eu acho que foi assim que começou essa minha atuação, essa paixão. Então, que eu puder contribuir aqui, a Cecília, uma super hoster, mandou para a gente um monte de perguntas para a gente se organizar, né, Olga? Tudo bonitinho. Então, vamos ver assim se a gente consegue interagir bastante entre teoria e realidade, prática, que eu acho que é essa a proposta. Bom, então, meu nome é Olga Colpo, uma honra estar aqui com vocês, com tantas pessoas aí conhecidas, né? Eu me lembro aí que no comecinho da década de 80, eu, a Vicky e a Fátima formamos um grupinho com umas 3 diretoras de RH, porque não tinha mulher naquela época, né, ô Vicky, né? Então, bom, mas eu fiz uma parte substancial da minha carreira numa Big Four, fiquei 38 anos, e não era auditora, né? Depois eu pedi meu World Retirement para assumir como CEO da Participações Morro Vermelho.
E em 2016, quando nós fizemos um movimento de aposentadoria das acionistas e meu, eu já tinha me preparado para ser conselheira, né? E comecei essa jornada com o apoio maravilhoso da Sandra, da Vicky, né? Por 4 anos fui colega da Leila, né? Na Copel, onde nós tivemos um desafio muito, muito grande. E, paralelamente, junto com a Copel, eu assumi o conselho do BMG. Em maio, eu fui promovida a presidente do conselho. E lá no BMG, eu coordeno o comitê de pessoas, o comitê de governança, que agora virou SG. Estou no comitê de risco, estratégia. Eu atuo no Conselho da São Martinho, onde eu também coordeno o comitê de pessoas. Atuei por mais de 6 anos na Solvi, onde eu também coordenei o comitê de... Lá era Pessoa, Saúde e Segurança, né? E hoje estou ainda num comitê de sustentabilidade da Raia Drogasil, né? E aí eu fico pensando, né? Você fala assim, olha, focar na experiência do comitê, mas não tem um comitê que não tenha efetivamente ligação aí com pessoas, né? Em função da minha formação, sempre fui head da área de consultoria na parte de Organization People Change, na América Central e América do Sul. Então, Organization People Change e, pasme, auditoria e riscos sempre fez parte de 2 coisas diferentes, né? Do meu, assim, métier, né? E é um ponto importante. Eu acho que eu tive mais sorte, né? Acho que os conselhos que eu participei já tinham comitês estruturados de pessoas, né? Então, acho que a evolução de tudo que nós fazemos lá, depois eu vou compartilhar, mas acho que não foi tão difícil assim. Difícil é gerar o incômodo que precisa ser gerado, né? Tanto no conselho como nos comitês, mas eu acho que basicamente a gente vai ter oportunidade para discutir isso aqui um pouquinho. Obrigada, Olga. Lembrei que talvez nem todo mundo me conheça, né? Eu convidei todo mundo a se apresentar. Bem, para quem não me conhece, eu sou Cecília Andreucci, além de conselheira da Guararapes, eu sou conselheira do IBGC. Tem aqui 2 conselheiros do IBGC, Sérgio e Débora, presidente do conselho. Tem aqui uma ex-presidente do conselho, Sandra Guerra, muito honrada com a presença de todos. A Leila, que foi presidente do conselho também. Gente, a gente está aqui hoje com um time estrelado. Eu sou também membro do Comitê de Auditoria e Risco do Boticário. Sou membro do Conselho Fiscal do Iguatemi. Será que eu esqueci alguma coisa? Enfim, mas tenho aí 10 anos também de carreira como E conselheira. agora eu vou dar um spoiler. Ela é a pessoa, uma das mais dedicadas que eu conheço. Na jornada técnica, ela saía, ficava à noite para ler as DFs, para realmente discutir no comitê. E me falou outro dia, que é uma coisa legal, que quando ela ia analisar os ITRs, ela punha a DF do ano anterior e do ano corrente no chat GPT para comparar as duas. É mole? Vamos em frente. Então, o ChatGPT eu usava para analisar o dos concorrentes. Dos concorrentes. Mas vamos lá, gente. Então, queria começar fazendo uma pergunta, como a Andréa começou se apresentando, vou começar pela Olga. Olga, na tua opinião, quais são os maiores desafios do Comitê de Pessoa para garantir que as iniciativas relacionadas à cultura organizacional estejam alinhadas à estratégia de longo prazo da empresa e saindo aqui do script, que a cultura não coma a estratégia e vice-versa? Bom, antes de responder, eu vou fazer um preâmbulo, né? A minha experiência mostra que você pode ter o comitê mais brilhante do mundo, com pessoas mais brilhantes do mundo, mas se não tiver um RH estruturado, você não consegue fazer nada. Se não tiver um plano de recursos humanos, você não consegue fazer nada. Então, a efetividade do comitê, ela depende da maturidade da posição de RH dentro da organização. Então, a principal desafio, acho que começa por aí, valorizar a posição. E eu não sei, aqueles que têm a data de nascimento mais avançada como eu, vão lembrar do Cláudio Galeazzi, falecido. Quem era o Cláudio Galeazzi? Era o maior turnaround aqui do Brasil.
E um dia eu fui convidada para fazer uma apresentação sobre pessoas, né? E eu entrevistei o Cláudio para saber qual era o aprendizado que ele tinha, né? E ele pegou e falou assim: olha, Olga, em todas as empresas que eu fiz turnaround, as respostas do que tinha que ser feito estavam lá dentro. Só precisava de alguém de fora que fizesse a pergunta e mostrasse o caminho. Segundo, eu nunca vi nenhuma das empresas que eu fiz turnaround, o RH era ligado diretamente ao CEO. E nenhuma empresa que foi para turnaround tinha um RH forte. Então, acho que isso nunca mais eu esqueci, né? Então, acho que são pontos, assim, super importantes, né? Agora, indo para a sua pergunta, né? O que eu acho, né? Que tem 2 pontos, eu fiz uma colinha aqui, tá? Porque eu sou assim, né? Meio CDF, que Você nem... fala de mim. Mas acho que o primeiro aspecto são os valores, né? Então, será que, de fato, os valores estão incorporados no job description e no perfil de liderança da organização? Se viver os valores não fizer parte, não tiver documentado, acho que o desafio do comitê, o desafio de ter uma cultura organizacional voltada para o futuro fica muito, muito difícil, né? Segundo aspecto, se pessoas não fizer parte da estratégia da empresa e se não tiver alinhamento entre valores, aquilo que eu quero desenvolver em termos de cultura, com políticas e organizações, eu acho que as coisas não dão certo, né? Uns anos atrás, eu li uma reportagem muito interessante na Harvard que falava, né? Você não muda a cultura. Aí, pelo título, eu fiquei intrigada, né? E tinham vários depoimentos e eu achei super relevante. E nesses depoimentos, que são contraditórios, porque tem outros que dizem o contrário, ele criticava quando as empresas faziam um projeto de transformação cultural e dizia que não funcionava, que o que funciona é você ter um planejamento, uma estratégia, a estratégia que envolva as pessoas e que envolva a cultura e o resto vem atrás. Então, acho que esse é um aspecto importante, porque eu já vi muitas organizações que fazem projetos de transformação cultural e as pessoas não estão dentro da cultura. Funciona, mas com um custo muito maior. Então, eu acho que viver os valores, assegurar que esteja na avaliação de desempenho, que esteja no job description, viver os valores dos executivos e do próprio conselho, é o caminho para que as coisas aconteçam, tá? Obrigada. Eu vou aproveitar a resposta e passar a bola para você. Vou te pedir para passar o microfone para ela. A gente está com 2 microfones. Em cima dessa questão de valores, né, de estrutura dentro da organização, eu queria que você falasse um pouquinho, né, como que o comitê ajuda nessa questão da definição e promoção dos valores corporativos, e também comentasse um pouco o que ela trouxe, que não estava no nosso script, que é essa questão da estrutura, né? Eu, como atuo em empresas eminentemente familiares, desde uma empresa, já trabalhei em organizações que a empresa faturava 50 milhões, até empresas de 30 bilhões. Então, são empresas com estruturas organizacionais muito diferentes, né? Como é que você vê essa questão da atuação do comitê com portes diferentes de organização e como o comitê contribui para o desenvolvimento, a consolidação dos valores corporativos? Eu achei super interessante, depois você tem que compartilhar esse artigo, porque eu acho que cultura é uma coisa meio viva, né? Eu que sempre vim da coisa da transformação, do crescimento, da aceleração, né, essas coisas que são advindas do mercado e naturalmente estratégias de longo prazo, as coisas começam a mudar, né? Então, eu trabalhei quase 19 anos no Boticário, né? Cheguei a ser a head de O Boticário, fiz a construção do processo de transformação que levou o Boticário a grupo, a esse crescimento e tal. E eu saí em 2015.
E era uma outra organização. Não era a organização que eu entrei em 1996. Né? A cultura mudou completamente. E hoje as pessoas que estão lá, que conhecem, que viveram o passado, que têm essa ponte, falam que a cultura mudou. Né? Alguns valores não. Não tenho certeza que alguns valores não, porque é uma empresa de donos, 2 donos, o Arthur e o Miguel. Né? Então, aquilo ali tem uma coisa muito enraizada dos seus valores e tal. Mas o jeito de ser da companhia, na transformação que foi o Boticário, né? Quando eu comecei o estudo de planejamento estratégico, era 3% de market share, quando eu saí era 12,7%, e hoje o Boticário é líder na frente da Natura. Quer dizer, não tem como essa organização não ter quebrado pratinhos, ovinhos e não estar diferente, né? Porque cultura tem a ver com jeito de ser. Trabalho muito com a Advent também, então, assim, investida, né? Quando a gente chega, compra uma empresa, começa a montar time, CEO, né, equipe de primeira linha e tal, e você começa a chacoalhar a empresa, por mais que a gente queira manter alguns valores, a gente está vivendo isso na escala agora, uma empresa recém-adquirida, fevereiro desse ano, chacoalhamos demais, assim, a gente quer manter alguns valores, porque a gente, na verdade, eu digo sempre que a Advent compra a empresa porque a empresa é boa, a marca é boa, pode evoluir, crescer, melhorar, esse que é o nosso objetivo. Então, tem caldo ali, né? E começa a gerar muita transformação e tal. Então, eu acredito nessa modificação e como que a gente ajusta a estratégia de longo prazo também, porque a estratégia também vai sofrendo alterações, desvios, né? A gente vai remendando aqui, vai ajustando ali, vai mudando um KPI, uma coisa, e as pessoas vão ter que ir vindo juntas, né? Nesse processo inteiro. Porque senão a empresa não muda, não chega onde quer chegar, as pessoas não avançam, né? E não traz isso. Então, isso era para responder a parte da Olga. A minha primeira parte, volte aí, que era agora da minha primeira pergunta. Que eu tinha comentado a questão de como garantir essa questão dos valores, considerando essas diferenças Diferenças, estruturais exatamente, que vão que a acontecendo. gente, como conselheiro, né, quando a gente faz, às vezes, o curso de conselho, a gente olha muito empresas que estão totalmente estruturadas, que estão Sim, com esses processos, estabelecidas. que é um mundo lindo, mas é distante, na maioria das vezes, da realidade. A maioria das vezes, o que a gente encontra são limitações, até eu costumo brincar no conselho do IBGC, né, que o IBGC, as pessoas esperam do IBGC uma estrutura de corporation, né, e é uma organização sem fins lucrativos, né, então como é que você consegue, né, implantar uma governança de altíssimo nível, considerando uma estrutura que é uma estrutura de uma empresa, de uma organização sem fins lucrativos. Então, esse é o outro extremo, né? Mas você tem aí, eu costumo brincar, vários tons de cinza em termos de estrutura, de Exato. pote, de recursos, né? Como lidar com isso a hora que você senta? E outra, muitas vezes a gente senta no comitê de pessoas, o comitê foi criado por uma demanda do novo, atender IPO, foi Isso. criado para porque alguém achou uma ideia interessante, mas as pessoas nem sabem direito o que é o papel do conselho, Comitê, do comitê, é. né? Então, aí você senta lá e como é que você faz É. isso, né? E tem que ter um balanço, né? Porque, assim, o comitê é um sanduíche. Vamos pensar. A gente tem o conselho, que é o órgão da governança de deliberação, né? É o maior órgão deliberativo, junto com, né, com o CEO, gestão e tal. O comitê é um braço paralelo do conselho. Bem O lembrado. comitê não deve, gente, tomar decisões, fazer ações, transformações e deliberar, né? Ele vai, estrutura, aprofunda, estuda e sugere para o conselho. A aprovação tem que ser do conselho, né? Então, não é o comitê que faz essa transformação. Eu concordo 1000% com a Olga, que se não tiver um RH forte, né, a coisa não anda. Então, vou dar um exemplo. Eu estou numa empresa que está passando também um processo muito acelerado de crescimento, e uma empresa muito já longeva, bem estabelecida, tudo bem, né? E tinha aquele jeitão, já sua cultura muito bem estabelecida. E aí agora, com todas essas mudanças, essas necessidades, evolução, começou a ter uma fala no conselho
de que a gente estava contratando errado. A empresa está contratando errado. O RH está contratando errado. Né? O C-Level, eu preciso olhar isso, a primeira linha de gestores e tal, não sei o quê. Levamos essa temática, uma temática muito profunda, a gente tem que levar isso para o comitê. Né? Pedimos aprofundamento, olhar, tal, dados, o que que vem, o que que não vem, o que que a gente faz quando a gente traz a pessoa e tal. E chegamos a uma conclusão que, na verdade, não é que a gente está contratando errado, a gente está tratando com o olhar da cultura do estabelecida, que é o que é confortável para todo mundo, que todo mundo sabia fazer. Contratar sim, a gente sempre contratou assim, sempre deu certo. Sim, mas a gente tem que contratar a gente na cadeira para daqui a 5 anos. Porque tem um planejamento tão aguerrido, tão estabelecido, que se você botar a gente hoje, no jeitão de hoje, ou de ontem, já está defasado. Não vai ficar. Vai ter rotatividade. Então, eu acho que a gente tem que ter, o comitê tem uma responsabilidade muito grande de olhar as temáticas com profundidade. E aí, eu acho bem interessante ter conselheiro no comitê, porque pega essa subjetividade. Por que começou a ter esse desconforto? É lógico, começamos a ter turnover alto, fazendo o monitoramento dos KPIs, o conselho viu, mas começou a surgir isso, né? Será que a gente está contratando errado mesmo? Não era uma questão de errado, era uma questão de direcionamento, é processo. É simples assim, que um RH tem que olhar. Eu falei, a gente está sendo tímido. A gente está preocupado em contratar alguém para a cadeira de hoje com a cultura de ontem. E a gente quer alguém que seja responsivo a uma estratégia super veloz para a cadeira daqui a 5 anos. Não está tendo fit, né? Então, eu acho que esse aprofundamento, essa responsabilidade, o comitê pode chamar para si, sabe? Pode questionar o RH, pressionar, botar para cá, trazer gestores para conversar o que está acontecendo. Enfim, então eu vejo muita oportunidade, sempre lembrando que cada momento, cada comitê, assim como cada conselho, todos nós temos essa experiência, depende muito da maturidade da empresa, depende muito da vontade, né? Do... Eu já tive em conselho que, ó, o conselho está aqui porque a gente vai organizar a empresa familiar, grande, muito grande, mas é preciso organizar, o conselho está aqui para organizar. E aí tínhamos discutir aluguel de empilhadeiras. Oh, né? E aí no outro dia chegava o presidente do conselho e falou: então, tomei uma decisão, meu filho tal é que vai ficar no meu lugar. E a gente assim, e o conselho não discutiu isso. Então, não é assim, cada empresa é um universo, gente. Cada empresa, né? É o que eu estava tentando colocar. Exatamente, é um negócio completamente diferente. Então, não imagina que você senta num comitê de uma empresa bem estruturada, com 140 anos, como era a Hering e tal, novo mercado, tudo direitinho, organizado, né? Definido já a longo prazo, os incentivos de longo prazo, tudo. E aí você senta numa outra empresa, conselho consultivo, você senta numa empresa, conselho de administração de uma investida, né? Eu tô no Pra Valer, que é uma investida do Itaú, uma empresa super jovem, mas tem 20 anos, de crédito estudantil. É uma velocidade, né? E é um conselho de administração. E assim, e ali a gente tem coisas de pessoas. Então, assim, quando a gente está chegando, aí vem o pessoal do Itaú, não, mas no Itaú a gente já está lá. Eu entendo o papel dos conselheiros do Itaú, mas calma, a gente está aqui agora, né? A gente está aqui para valer, tem 20 anos, estamos fazendo um monte de coisa legal e nunca agrada porque já, o Itaú já está lá na frente, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter essa moderação, sabe? Posso completar um pouquinho? Pode. Bom, acho que duas coisas, né? Quando até você começou falando, e tem aquela citação que eu não sei quem cunhou, né? Que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? A McKinsey, acho que foi, né? Não sei. Foi o Drucker. Então, para mim, eu acho que por isso que é importante incluir a cultura dentro da estratégia. Mas eu acho, assim, que tem esse nível de maturidade das organizações, e acho que ele depende de ter um RH forte ou um presidente que goste de gente. Bem Se ele lembrado. tiver um presidente que goste de gente, meio caminho já está andado. E eu acho que não tem empresa de nenhum tamanho, de nenhuma maturidade, que se você perguntar para todos, conselheiros, acionistas, etc., não vão falar que pessoas não são importantes. Todos colocam que pessoas são muito importantes. Só que eles não sabem o que fazer com isso.
Ninguém sabe o que fazer com isso, porque a maior parte está habituado com coisas tangíveis, concretas e quantitativas. E quando você fala de gente, você tem o CNPJ, mas você tem milhares de CPFs juntos, então a coisa é um pouco diferente. Então, eu acredito que um dos principais papéis do comitê é realmente desafiar, né, os próprios membros do conselho, os próprios membros do comitê e a diretoria executiva para que eles entendam o que é de fato valorizar a gente, o que é de fato valorizar pessoas dentro da minha organização, né? E porque se eles não tiverem, não acreditarem nisso, não influenciarem não praticarem, não influenciar os outros, acho que a atividade fica muito difícil. Tendo a alta governança a favor, já é meio caminho andado. Eu queria, se me permitem, a moderadora complementar. Andrea falou um pouco de bote, né? Como a gente chama carinhosamente o Boticário. O bote cresceu gigantescamente nos últimos anos. Teve um cuidado com sucessão bastante grande. Então, hoje você consegue ver o fundador com o sucessor desse fundador e com que é sócio, que é o Arthur, e com o Fernando, que é um executivo de 22 anos, que é o atual CEO. E os três ainda atuam em papéis diferentes dentro da empresa, seja no conselho, seja. E eles têm um projeto, e aqui lembrei que você falou da questão da estratégia. Eu também comecei a atuar em conselho, em comitê de estratégia, que sempre foi meu viés mais forte. A tecnologia tem um peso muito grande na estratégia do Boticário. Então, hoje, o diretor, né, o vice-presidente, que é o Daniel, que não me pede para pronunciar o sobrenome dele, se você quiser, eu não consigo. Não. Então, o Daniel, ele é vice-presidente de pessoas e de tecnologia, porque eles entendem que uma coisa não pode estar desvinculada de outra. Quer dizer, a tecnologia tem que estar a favor das pessoas para fazer com que a empresa chegue nos objetivos estratégicos, né? Então, lembrei disso, que eu acho que é bem um exemplo. E acho que o comitê de pessoas, ainda nessa questão de valores, né, da promoção. É engraçado que esse tema foi o tema mais votado das pessoas que estão nesse peer-to-peer para esse encontro. Então, todo mundo queria falar, e casa cheia para falar de cultura. E é muito difícil. Mas eu, pessoalmente, vejo que o maior desafio do comitê de pessoas entre outras coisas, pautar o conselho para discutir isso, é provocar o conselho para colocar pessoas na pauta da reunião do conselho. Porque se você não compota esse assunto no conselho, dificilmente você vai conseguir fazer pessoas entrar de uma maneira significativa na estratégia da organização. Então, só uma moderadora dando palpite, mas vamos lá. Eu queria fazer uma outra pergunta agora. Vou começar pela Andréia, porque comecei agora pela Olga, então vou começar pela Andréia. Queria trazer um pouco, a gente tem sofrido aí, tendo um debate muito grande nos últimos tempos sobre a questão do ISG, até onde o ESG se transformou uma coisa ideológica ou não, a questão de algumas organizações deixando de ter núcleos de promoção de diversidade. Todo mundo pode olhar a mídia e ver isso acontecendo. Então, eu queria partir para essa pergunta, né? De que forma o comitê de pessoas pode promover uma cultura organizacional que seja inclusiva, diversa e que valorize diferentes perspectivas e diferentes perfis? Primeiro, você acha isso importante? Importantíssimo, porque eu penso na diversidade assim, tá? Eu sei que a gente tem processos para pensar na diversidade, a gente tem temáticas, né, muito relevantes para a diversidade, enfim, que são as primeiras, né? Quando a gente começa a inclusão da mulher, a inclusão dos pretos, a inclusão, enfim, de todas as minorias, LGBT e tal. Mas eu aprendi sobre diversidade ESG com o Miguel, e o Miguel dizia assim,
Fundador do ISG, Bote. desculpe, Miguel, fundador do Boticário. Olha, sabe o que é ESG para mim? É fazer a coisa certa todo dia, da melhor forma possível e dormir com a minha consciência tranquila no travesseiro. E o Arthur repete essa frase igualzinho. Então, assim, a gente, lógico, precisa processualizar a temática, né? A gente precisa organizar, colocar em caixinhas, bullet points, que vamos fazer para isso, né? As cotas e nananana. Eu acho super importante. Mas se a gente não pensar que o mundo é diverso, a nossa cidade é diversa, né? O nosso estado é diverso, a nossa comunidade dentro da companhia é diversa, os nossos clientes que a gente atende é altamente, né, diverso. Então, assim, eu encaro a diversidade como um princípio de respeito, entendimento, né, empatia e respeito muito grande. Então, lógico, a partir daí, como valor, se você tem isso como valor dentro da companhia, né, e dentro dos valores que o comitê de pessoas monitora e olha isso, você vai conseguindo trazer questões muito relevantes, né? Então, eu brinco assim que eu falo, se alguém quiser diversidade, conte comigo, né? Porque eu sou judia, nordestina, mulher. Falou, opa, já tiquei 3, porque é meio que a gente está meio que assim, né? Mas, na verdade, o que eu penso é essa possibilidade da gente estar num ambiente onde. Isso é uma coisa legal do Pra Valer, assim, que tem esse olhar muito claro, né? Quem é o consumidor que a gente atende? Quem são esses alunos que chegam na universidade e não têm condição de pagar a universidade, querem um curso melhor, podem parcelar? E isso está representado dentro da companhia? A gente consegue entender isso? E esse respeito, e assim vai vindo. E isso a gente começa e vai pautando, né, nos indicadores. Então, mulheres dentro da companhia, mulheres em cargos de liderança, pretos, e a gente vai, e os indicadores vão crescendo. Então, eu acho que o princípio básico para mim, Cecília, sim, eu acredito e muito, porque é assim, pelo menos, também que eu conduzo a minha vida, né? E não tem outro jeito de pensar. Só que dentro da companhia a gente precisa institucionalizar. Mas antes da institucionalização, que é a grande briga, o embate, vai, não vai, faz a meta, não faz, por quê, qual é a dificuldade? Tem banheiro, não tem, não pensou nisso, tem não sei o que lá, tem rede de apoio, tem programa de ouvidoria. Tudo isso é operacionalização. Mas se esse valor não for um valor intrínseco da companhia, uma crença, é muito difícil a gente fazer essa transformação, né? É lógico que eu acho, lógico que temos os processos para forçar que as coisas aconteçam. Não deixar, então deixa assim, porque vai fluir, porque todo mundo tem boa intenção. Não, não tem essa de boa intenção, né? A gente tem que falar do assunto. É desconfortável, é incômodo, né? Mas a gente, enfim, está no conselho, nós, mulheres principalmente, representando esse papel, eu acho que a gente tem que realmente fazer valer isso. Eu queria compartilhar com vocês. Nós convidamos no Conselho da São Martinho o Walter Schalka para falar conosco sobre a experiência que ele tinha tido na COP. Não me lembro o número, que foi na Inglaterra, né? E nós tocamos nesse aspecto de diversidade. E ele falou que teve uma discussão na Suzano muito profunda com relação ao tema. E aí houve a discussão, puxa, mas o que é mais importante, diversidade ou meritocracia? E quando a gente fala em diversidade, eu acho que é mais difícil, se você não tiver diversidade na liderança, é muito fica muito mais difícil você assegurar que tenha cascateamento de diversidade em todos os níveis. Eu acho que é mais fácil você ter na entrada pessoas diversas, que muitas vezes, às vezes saem porque não tem líderes que são diversos. Então, diz que na Suzano, eles tomaram uma decisão super importante. Eles falaram, não, nós não vamos abrir mão da diversidade, da meritocracia, mas nós vamos fazer a questão que todo cargo de liderança, pelo menos os 3 melhores candidatos tenham representatividade da diversidade. Ele falou, aí, de fato, nós asseguramos que vimos, porque tem outro problema. Se você coloca só diversidade por diversidade,
é complexo dar certo, porque você às vezes fala assim, como que eu vou recrutar e selecionar alguém em qualquer posição? Ah, vai ser pelo requisito técnico? Se não for um requisito técnico, ele não vai desempenhar. Se não tiver soft skill, ele não vai se relacionar e aí não vai acontecer, né? Então, de fato, eu não posso, mesmo que eu privilegie diversidade, se eu não tiver colocando pessoas que tenham aquela base para fazer a sua função, vai ser difícil ela se sair bem. E ela vai se sentir extremamente desprestigiada. Então, acho que é importante a gente ter essa discussão. O que significa diversidade e o que significa meritocracia? Se você entrou em ESG, eu, por exemplo, na São Martinho, nós temos 12 mil, 12 mil funcionários, né? E aí, quando nós estávamos, a gente assumiu que tanto o comitê de pessoas como o conselho ia fazer um grupo para definir o posicionamento em ESG e a aspiração. E aí, a KPMG que nos ajudou. E ela fez uma coisa muito interessante. O que nós fizemos para tangibilizar? Porque às vezes você não tangibiliza. Nós pegamos as 17 ODSs e perguntamos o que tem essas 17 ODS a ver com o nosso negócio. E selecionamos aquelas que tinham a ver com o nosso negócio. E dentro daquelas que tinham a ver com o nosso negócio, que inclusive diversidade estava lá dentro, a gente começou a desenvolver uma estratégia. Agora, se você não ancora isso naquilo que é relevante para o seu negócio, fica muito difícil você ir para frente. Né, eu concordo muito, e de novo, a moderadora querendo falar. É, mas eu acho, eu lembrei aqui de um paper que eu fui coautora com a Débora e outros colegas, bem no meio do Covid, e foram 2 papers que tratavam a questão de diversidade, e um deles chamava Das Intenções à Prática. Então, assim, quem está em comitê de pessoas, eu sugiro que leia esse paper, porque tem uma série de iniciativas de como mover esse ponteiro, mas sem perder o contexto. Então, vamos falar aqui da Guararapes, onde a gente está, né? A Guararapes, a sede dela é no interior de Santa Catarina. Então, o KPI de diversidade, né? Que eu entendo que diversidade é uma questão demográfica, inclusão é uma questão de fazer essa demografia funcionar dentro da cultura organizacional, fluir dentro da cultura organizacional, e equidade é você dar oportunidade de fato, para que essas pessoas diversas, incluídas, consiga prosperar dentro das organizações como qualquer outro profissional. Então, não adianta você chegar e falar assim, agora eu quero, da noite para o dia, a representatividade da população nacional dentro da minha organização. Então, 56% de negros, 52% de mulheres, né? Mas então, não somos minoria, tá? Somos maioria subrepresentados nos fóruns de poder. Então, longe de mim ser minoria. Então, mas como você faz isso? Você tem que olhar a representatividade do lugar que você está. Então, a Guararapes está no interior de Santa Catarina, naturalmente ela vai ter uma dificuldade maior de ter uma participação maior dos negros do que a empresa que está com sede na Bahia, por uma questão demográfica, né? Então, como é que você coloca isso tudo em contexto, né? E concordo muito, no ISG, sem você adequar a estratégia do negócio, fica vazio, né? E você não consegue falar com o dono, né? Eu que trabalho com empresa de dono, o dono quer entender o que você está falando, ele quer o que isso tem a ver com o meu negócio, né? Então, eu sugiro muito que o comitê olhe esse paper, porque esse paper tem inúmeras ideias de como o comitê pode influenciar a gestão, o conselho, que passam por mentorias, que passa por contratação. Tem que ter 50% de mulher participando do processo. Se a gente vai contratar a mulher ou não, depende de uma série de outras coisas, né? Aqui mesmo, na Guararapes, a gente teve um processo para contratar uma CFO. E, ó, eu falo uma CFO, porque eu queria muito que fosse uma CFO. E teve mulheres que participaram. Mas, no final, a gente escolheu um homem porque se adequava mais à questão de ter que estar fora de São Paulo.
uma coisa de o perfil dos homens, deste homem em especial que veio era mais adequado à cultura da família. Gente, é uma empresa de dono, é uma empresa familiar. Não adianta a gente colocar uma pessoa que não vai se enquadrar aquela cultura. Mas participaram. E umas mulheres boas, assim, que eu recomendaria, inclusive, né? Talvez aqui não fosse o melhor caso, mas quem sabe a próxima contratação a gente não acerta uma mulher. Vou fazer um comentário com aspas. Não sei quem conhece Isabela Vanderlei. Isabela trabalhou comigo muitos anos, né? É uma grande amiga também. E esses dias eu fui ver, ouvir a Bela falar, e a Bela hoje é a General Manager, é a presidente da Novo Nordisk. E ela falou uma coisa muito legal, porque ela fez uma vaga, uma contratação forçada. Ela disse, eu quero para essa função, eu quero uma mulher, né? E aí começou a chover reclamações na ouvidoria. E ela trouxe uma frase muito legal, porque ela disse que os homens estavam reclamando, dizendo assim, não, mas poxa, porque agora as mulheres vão roubar meu espaço. E aí ela devolveu, né? No conselho ele disse assim, e quem disse que esse espaço era só seu? Ótima. Né? Eu, Então, eu ótimo. aplaudi ela horrores nesse dia. Eu, Era um eu, evento do IBGC, inclusive. Mas, assim, é belíssimo isso. A gente tem que parar com essa mentalidade. É, né? Né? Pelo amor de Deus, né? Então, assim, onde que eu, estava escrito isso, que o cargo era pertencer aos homens. Então, vocês estão sendo lesados, roubados, né? Com essa contratação forçada. Mas, gente, então, por isso que eu digo, tem que ter atitude, tem que ter processo, tem que ter tá dentro da estratégia, tem que ser valores, né? E como você falou, um CEO que goste da o senhor que temática, gosta da coisa. goste de gente, né? Então, se a gente tem essa oportunidade, por que não? Não vai fácil. Eu vejo a Advent faz um trabalho de busca de diversidade, de aumentar muito o papel das mulheres. Eu fui mentora, inclusive, de uma estagiária que foi contratada, e assim, para poder. Você pode participar desse programa e ser mentora para ver se ela se anima, né? E fica e tal, Luísa. E aí, e tem o programa que eu não me esqueço o nome do programa, do PEP, né? Então, convida um monte de meninas de universidades e tal, da área financeira, para ver se interessa. Aí traz a gente, né, para seduzir em pleno sábado, de manhã cedo, estão todas lá descabeladas, assim, a gente lá. Quer que eu me falar aqui para adolescentes de 20 anos, 22 anos, seduzindo para o mercado, mas daí tira uma, tira duas, né? Não é fácil. Na sala tem mais de 30 que se interessou, veio ver e tal. Então, assim, mas é um trabalho de formiguinha, mas tem que ser feito. Essa temática de diversidade, a gente poderia ficar 2 horas Sim. falando aqui, né? Eu também soube, uma colega conselheira, ela comentou que ela entrou num conselho e pediram para levar sugestões de membros do conselho, que um conselheiro ia ser substituído para a reunião para discutir. Todo mundo apresentou como ela era a recém-contratada do conselho, ela ficou por último. E aí, na hora que ela apresentou as sugestões dela, a pessoa falou, mas você não apresentou nenhum homem, só mulher? Isso é preconceito, ao contrário. Ela falou, mas vocês só apresentaram um homem, ninguém falou nada. Então, é um pouco por aí, entendeu? Mas vamos mudar de assunto, porque senão a gente só Não sai a daqui, gente eu não sai adoro. Tem daqui. muitos causos disso. Muitos caos. Eu queria trazer a gente tem mais 25 mil perguntas que não vai dar tempo de fazer, então eu vou fazer mais uma e daí eu vou passar para vocês, se vocês quiserem, se alguém quiser fazer alguma pergunta, senão eu sigo nas minhas perguntas aqui. Eu queria falar um pouco da relação dos comitês, agora começando com a Olga, relação do comitê de pessoas com outros comitês. Olha, quando você fez essa pergunta, eu fiquei mexida. Deus. Por quê? Porque é um negócio tão óbvio e que, na minha experiência, tem tudo a ver e não sei se existe muito, né? Em todos os conselhos que eu estou, começa a reunião do conselho com a apresentação dos comitês. Então, cada comitê faz a sua apresentação, conta o que aconteceu e você ali interage, né? Quando eu converso com e recomendo
para os diretores de recursos humanos, olha, eu falei, em cada orçamento que você tiver, você tem que se reunir com cada executivo e perguntar o que a estratégia, o desafio que ele tem a ver com recursos humanos e como você pode, de fato, ajudar que ali aconteça, né? Mas eu tive uma ideia. Eu acho que teria que ter uma reunião formal entre coordenadores de comitê que discutisse não só o tema de pessoas e de cultura, mas também, quer dizer, é o comitê que vai discutir remuneração, é o comitê que vai discutir estratégia, é o comitê que vai discutir risco, auditoria, que são, geralmente, esses são os comitês que existem. O que mais? Mas eu acho que não tem, né? E aí a nossa rainha da governança, Sandra, que está aqui, né? Essa grande dama da governança. Eu acho, né, Sandra, que é importantíssimo que tenha essa reunião de coordenação entre os comitês para que a gente assegure, porque se você falar assim, olha, o que será que tem a ver comitê de auditoria com pessoas? Puxa vida, canal de denúncia está ali, né? E como que depois essas coisas são vistas? Se você fala de estratégia, se você fala de risco, né? Então, acho que é uma coisa super importante. E eu acho que não é suficiente só fazer o compartilhamento na reunião do conselho. Eu acho que o plano de trabalho anual dos comitês, eles requerem uma reunião prévia entre os Excelente coordenadores do ideia. comitê. Quer falar alguma coisa? Eu só quero falar que o Oswaldo está assistindo a gente aqui, ele já me mandou a mensagem, e o Oswaldo Oliveira, que é um dos homens bem ativos do WCD. Oswaldo, ele é coordenador do Comitê de Tecnologia, né? A gente precisa se integrar mais. Gostei da ideia da Olga, e a gente, porque, inclusive, tecnologia com muita transformação tecnológica, você mesmo falou do Dani Kenofsky, do Boticário, que é tecnologia e pessoas, né? E os processos de tecnologia demandam muito de gestão de mudança, né? Novas pessoas, novos processos que vão acontecer. Então, depende muito, tem uma interdependência muito grande. Então, gostei da ideia, estou falando para o Oswaldo que ele está assistindo a gente se reunir. Eu tenho uma experiência assim Só uma coisa, Cis, agora uma coisa que a gente tem feito é assim, trazer os líderes, não dos comitês, né? Porque a pergunta me fez essa reflexão que eu praticamente não tenho vivido isso ainda, e gostei muito da ideia da Olga. Mas o que a gente tem trazido são os líderes, né? O CEO, o CFO, né? O CMO e tal, para o comitê de pessoas. Falar qual é essa realidade para entender se o que a gente está falando ali, o RH, porque a gente fica sempre assim, não, a liderança é de quem está na linha de frente, né? Quem faz a liderança são gestores, mas o RH tem um papel muito forte e às vezes fica navegando sozinho. E a coisa não está descendo para a companhia. Então, a gente começou a trazer, em vários comitês que eu estou presente, os grandes líderes, para falar das suas demandas, o que ele vê que funciona, o que não funciona, o que chega, o que não chega. Então, essa é uma outra, queria só dar um exemplo de uma outra forma. Uma outra contribuição aqui que eu tenho vivido, tem alguns temas que eles não deveriam, por mais que eles estejam no escopo de outro comitê, ser discutidos sem o envolvimento do comitê de pessoas. Vamos falar de conduta. Onde fica a conduta, geralmente? Conduta fica no comitê de risco e auditoria, comitê COAUD, né? Cada empresa tem um nome para esse comitê, esse fórum. Mas se você vai discutir, por exemplo, eu já me vi nessa situação, você vai discutir uma denúncia contra, por exemplo, uma liderança, uma questão de conduta, né? Você vai fazer essa discussão só com os membros do COAUD, sem envolver o membro do comitê de pessoas, porque tem uma série de implicações a partir de. Então, assim, eu acho que existem temáticas que são temáticas que você não pode deixar o debate acontecer sem envolver membros de outros comitês e levar essa discussão para o. Porque daí vai, como você bem lembrou, o comitê não delibera. Aí o comitê vai discutir, vai debater, vai levar para o conselho sem ter envolvido o outro comitê. O que vai acontecer com essa recomendação? Muito provavelmente, na melhor das hipóteses, não é a melhor decisão. Se correndo o risco de ser a pior, né? Mas minimamente pode não ser a melhor recomendação. Mas eu acho, né, Cecília, que, por exemplo,
quando você fala em denúncia, tem um aspecto da investigação e da Sim, independência. sim. Então, é importante ter essa segregação. Segundo, né? Toda vez que tem o reporte periódico sobre esse tema, o RH tem que estar. Porque qual é o perfil da Sim. denúncia? O perfil é assédio moral? É o quê? O que de fato está ali? Mas eu acho assim que quando a gente fala em cultura, por exemplo, né, tem a ver com tudo isso que nós falamos, mas tem principalmente muito a ver com o estilo da liderança. Então, eu pergunto aqui, né, as empresas que vocês estão como executivos, como conselheiros, têm avaliação de desempenho? Acho que todas têm. Será que na avaliação de desempenho tem algum item que fala que o executivo tem que viver os nossos valores? Será que as empresas têm o que significa o perfil do executivo, o que é o estilo de liderança que ela quer incentivar? Porque isso é fácil. As próprias Isso, metas, isso né? é fácil você conseguir. E, na verdade, não necessariamente você faz isso aqui. Quando, na minha vida pregressa de consultora, eu fiz um projeto bem grande no Grupo Votorantim. E ali eles tinham um negócio muito interessante, né? Eles tinham definido o que era o estilo de liderança e a vivência de valores, né? E, e era feito um 360 graus muito interessante. E o RH corporativo da VID, né, que era o Votorantim Industrial, o que ele falava, se algum executivo tivesse uma avaliação não positiva no aspecto de viver os valores e a cultura da empresa, ele tinha 1 ano para mudar. Eles davam chance de 1 ano, senão depois ele, né? Mas era transparente ali no feedback. Então, acho que, que o Comitê de Recursos Humanos tem que gerar incômodo, mas a gente tem muitos instrumentos de recursos humanos que, se forem implementados, ajudam bastante também. Tinha uma pergunta sobre isso aqui, mas eu não vou fazer. Eu queria abrir, ver se alguém quer. Eu vou levantar para passar o microfone. Obrigada, muito legal essa apresentação. Parabéns aí, Cecília. A minha questão é a seguinte: a gente tem falado muito, eu pelo menos tenho falado muito nos conselhos, nos comitês, sobre o mapa de riscos, né? E quando eu fiz o mapa de risco nas empresas pelas quais eu passei, um dos pilares sempre foi pessoas, porque o pilar pessoas, ele tem impacto e probabilidade de ocorrência como risco operacional, como risco estratégico, né? Então, plano de sucessão, nível de remuneração, pessoas-chave, se estão mapeadas, se não estão mapeadas. Então, assim, tem vários quesitos de pessoas que deveriam estar hoje embaixo do mapa de risco para que o conselho pudesse olhar no mês a mês. Como é que vocês estão vendo isso no dia a dia de vocês, nos conselhos onde vocês estão representados? Claro, Vicky. Eu gosto dessa pergunta dela, porque uma das coisas mais importantes para mim agora é se o comitê de pessoas está mapeando a loucura organizacional. Não, eu estou falando sério, não estou brincando, não. Por quê? Porque quem toma a decisão é a liderança. E uma liderança hoje absolutamente transtornada. Eu estou dizendo para vocês assim, 98% dos meus clientes hoje eu seria capaz, não 98%, mas 50% eu internaria. Eu não, a gente está dando risada, mas eu acho que tem um papel do comitê de pessoas que não está sendo cumprido, que é o papel que garante para a organização a sanidade daquela organização. E sanidade no sentido assim, o que a liderança hoje está fazendo para baixo, a partir das suas psicopatias e assim por diante, que nós sabemos disso, e o que essa liderança também está recebendo de peso da gente que está no conselho, que transtorna elas e faz com que ela comece a ter comportamentos impossíveis de você mapear. Então, é assim, eu gosto dessa coisa do risco, porque eu venho falando dessa história do risco da sanidade de gente que toma decisão.
né? Então, eu queria ver como é que vocês enxergam isso. Quer que eu comece? Hã? Vamos ver que a gente vai lembrar depois. Oi, tudo bem? Eu sou a Mila Securato da Sampo Escola de Negócios. E aí eu quero colocar uma pimenta extra aí, que é, além da sanidade desses executivos sêniores de tomar decisão, o quanto o reskilling está nessa pauta também do comitê de pessoas, porque um dos motivos da insanidade é a quantidade de novas informações e a velocidade de reskilling que o mercado tem comandado hoje, né? Então, só para concluir aqui. Uhum. Essa coisa de dizer que é por causa da informação, da rapidez, encobre o principal. Uhum. Sabe, a gente não está indo a fundo nas questões éticas, nas questões de loucura, nas questões da instituição que está criada e que a gente não está contestando. Então, o comitê de pessoas, no meu ponto de vista, obviamente, sempre tem um conselheiro sentado lá, e, portanto, ele volta para o conselho. Mas o comitê de pessoas é absolutamente responsável e conivente com o que a gente está vivendo. Então, eu acho que assim, é uma coisa para a gente se colocar aqui do ponto de vista de quem está atuando, né? Eu estou em comitê de pessoas, eu estou em conselho. Eu decidi agora ficar no terceiro setor por outros motivos, questões pessoais, mas eu acho que a gente tem que pôr isso na mesa, porque é inacreditável as coisas que a gente vê acontecer, entendeu? Então, eu acho que assim, a história do reskilling, do aprender, não cria loucura, entendeu? Não cria loucura, não cria. A gente já viveu isso. Olha, eu tenho 50 anos, eu acompanhei toda a transformação de recursos humanos junto com a Olga, porque ela quer me deixar mais velha, mas nós somos igual. Então, nesses 50 anos, tudo que vocês podem imaginar que aconteceu, eu vi. O que nós estamos vivendo hoje não é diferente do ponto de vista de mudanças, etc. O que é diferente o que é diferente é a velocidade e a pressão. Então, velocidade e a pressão estúpida que todo mundo está vivendo. Então, eu acho que Vicky, como a gente tem uma questão de tempo, vamos fazer o seguinte, vamos botar isso na pauta do próximo encontro. Eu acho que a gente pode colocar isso como uma pauta do próximo encontro. Monique, a gente tem que terminar em ponto ou podemos puxar 10 minutos? Podemos puxar mais 5 minutos? Eu vou deixá-las responder. Gente, só uma coisa. A ideia desse grupo, desse encontro presencial hoje, era que as pessoas se conhecessem cara a cara para a gente poder trocar. Então, o que não puder ser respondido aqui durante o painel, a Guararapes fez um catering maravilhoso para a gente ali, super carinhosamente. Vamos continuar e vamos continuar trocando. Tá. Então, só assim, sobre mapa de risco, gente, né? Não tenho visto, né? Na minha maturidade, assim, na minha vivência, 10 anos, experiência e tal, infelizmente não tenho visto. E a gente tem se deparado muito com muitos problemas, seja a pessoa com sanidade ou não, né? E problemas reputacionais que afetam muito as empresas e os negócios, né? Então, assim, é uma situação, eu acho, super crítica, vale um capítulo para a gente falar sobre isso, porque é uma agenda que preocupa, quanto mais quando você tem um CEO que tem, né, não é tão estruturado, tem problemas também, porque, assim, lidar com gente, não se autoconhecer, não se auto-entender, se respeitar, ter suas loucuras e ficar passando isso para os outros, isso é uma realidade total em todas as empresas. Não tem uma que eu fale assim, salvou, ufa, não tem, né? Mas também não tenho vivido essa coisa de gente como ali o risco, né? E concordo com a Vi que a pressão é muito grande. Não sei se já foi diferente, né? Em outras épocas. Eu fui de mercado financeiro em épocas de muito tumulto, inflação, overnight, aquelas coisas.
Então, assim, pressão sempre foi, né, uma tônica do... Mas, assim, mas talvez as coisas estejam muito difíceis, polarizadas, e a mídia, o digital, e a exposição dos CEOs, CFOs, e, né? Então, não sei, acho que eu tenho bastante Olha, eu achei esse preocupação. tema que você colocou super importante, né? Eu, assim, nos últimos de 17 para cá, acho que eu participei de, no mínimo, 7 conselhos e 7 comitês, e eu só vi em um está esse tema de pessoas da matriz de riscos, tá? Foi na RD, né? A RD Saúde, que inclusive eu acho que se a gente fizer, a gente tem que convidar a Kika Piponzi para estar aqui com a gente, que ela vai Vai ser um prazer. ajudar muito, né? E vou falar assim sobre 2 experiências, né? Na Solvi, nós 12 mil funcionários, logo depois da pandemia, a gente começou no comitê trazer muito o aspecto de saúde mental. Então, era o tema que nós discutimos muito, né? E nós tínhamos a preocupação não com a liderança, mas com o pessoal de entrada, né? Porque o pessoal, eles não ficaram em casa, eles continuaram trabalhando durante a pandemia, né? E nós, assim, decidimos oferecer um serviço, né? E que depois de 2 anos foi descontinuado porque as pessoas não tinham maturidade para ir lá e acessar. Então, eu acho que, na minha experiência, viu, Vicky, esse aspecto de saúde mental, ele se agravou muito após a pandemia. Acho que pela experiência de reclusão ou sei lá o quê, então isso pipocou muito. Mas eu fico assim num dilema, né? Porque às vezes eu me pergunto, né? Saúde mental é uma questão individual ou é uma questão corporativa? Então eu acho que, na minha percepção, começa com o individual. A corporação pode fazer muita coisa, mas o individual não. Eu me lembro, na minha vida pregressa, que aqui no Brasil as pessoas têm medo de falar que faz terapia. Na Argentina, eles colocam no currículo que fazem terapia. Cultural. Não, é um valor que se tem, porque significa que eu sou uma pessoa resolvida. Então, eu acho que... Tentando se resolver. Ou tentando se resolver, né? Pelo menos eu sei que não... Mas assim, eu fiquei super surpresa quando eu comecei a ver. De perto, ninguém é normal, certo? Mas eu acho que é um tema muito difícil falar em saúde mental. A RD, que tem 68 mil funcionários, e agora até mudou, né, RD Saúde, então isso já está há 2 anos ali, então é discutido em profundidade, tanto no Comitê de Pessoas como no Comitê de Sustentabilidade. E se vocês perguntarem, a gente já tem um caminho? Pistas. Pistas e a segurança que nem todas as pistas são concretas e corretas, né? Mas acho que a gente precisa se a forma de sensibilizar é pela concretude, então começamos com um mapa de risco. Mas eu acho que é uma pergunta super relevante, tanto a questão da Vicky, quanto essa questão que traz a temática de pessoas para uma outra dimensão, não só para a dimensão de oportunidade, mas também para a dimensão de risco. E respondendo a tua pergunta diretamente, eu diria que eu já vi em matriz de risco. Eu já vi em matriz. Opa! Eu desencosto. Eu já vi, sim, em matriz de risco, mais de uma vez, mas não é a maioria dos mapas de riscos que a gente encontra as pessoas, o ativo, né, capital humano sendo trabalhado. Então, acho que é um ótimo tema também. Aliás, quem não está ainda no grupo de comitê de pessoas e estiver atuando, são super bem-vindos. Eu, de tempos em tempos, eu faço uma enquete a partir das ideias que as pessoas dão, para discutir os próximos temas. Então, a ideia é que no próximo encontro nosso a gente discuta remuneração variável do C-Level sobre o ponto de vista, sobre a perspectiva do Comitê de Pessoas assessorando ao Conselho, que é uma temática também bastante desafiadora, que eu acho que pode trazer
Um debate bem grande. Talvez na próxima vez a gente pegue 2 horas de debate para dar mais tempo de fazer mais pergunta. Eu soube aqui que a gente pode puxar mais 15 minutos. Posso fazer mais uma pergunta? Deixar vocês fazerem mais uma pergunta? Tem uma pergunta do online. Então, vamos fazer uma pergunta do online. Os pontos? Aqui, pontos. Os pontos que você encontrou na resposta sua. Quais foram os pontos que você encontrou? Bom, eu não sei se foi com relação a risco, será? Foi. Bom, eu acho que quando foi com relação a risco, foi a capacitação, né, e das pessoas para a sucessão em posições tanto de primeiro nível como, posso até falar, né, foi, como nas áreas, por exemplo, São Martinho, né? Nós temos usinas, né? E você tem que ter lideranças ali, né? Então, no mapa de risco é você assegurar que você tenha pessoas com conhecimento específico para fazer essas lideranças, tá? Então, acho que esse foi um ponto, e que é fácil fazer, né? Porque sucessão é um tema, e não é só um tema de high level, né? Então, é um tema de vários níveis, né? Então, esse foi um exemplo de que está ali. E nos outros, assim, muito mais na RD, que tem um aspecto aí de pesado de saúde, está muito mais na discussão do conceito estratégico e o que eu posso estar fazendo para segurar essa preocupação na formação e no letramento, tanto que existe no conselho como que existe na liderança. Obrigada. Gente, quer fazer uma última mensagem? As duas e a gente... Oi, tem mais? Uma pergunta? Não. Rapidinho, tá? Só para ilustrar a questão da cultura e essa questão de saúde mental, a minha questão é a seguinte: a entrada é o processo de seleção. E no processo de seleção, pelo menos costumava se fazer, eu não sei o que acontece agora, algumas coisas se pegava a respeito, por exemplo, de tendências das pessoas comportamentais, sejam por desvio de conduta ética ou por algum tipo de desvio de psicopatia, que vai agravar à medida que essa pessoa se vê, por exemplo, empoderada de alguma maneira. Eu já presenciei várias situações das mais hilárias possíveis do tipo. Então, o que eu queria saber? Acabou? Por que isso agravou tanto? Nós estamos com um processo de seleção ainda confiável para isso? Está sendo colocado testes das mesmas maneiras como se colocava? Porque eu tenho visto pouco isso. E não é só também uma questão de psicopatia, mas você tem também traços de personalidade que vão aflorar em determinadas situações e que entendo eu que se o RH estiver bem estruturado, se tiver um comitê bem claro, você vai saber a pessoa certa na hora certa para tal tipo de missão ou não. Então, gostaria que pudesse comentar um pouquinho a respeito. Vou pedir para a Andréa comentar, que aí dá sua mensagem final já. Olha, não sei se tem diminuído, mas talvez as ferramentas tenham envelhecido. Não sei, a gente precisa dar uma olhada nisso, porque no fundo, a gente ainda contrata pelos hard skills e demite pelos soft skills, né? A pessoa chega toda empoderada, experiência, formação, ai, que maravilha e tal, não sei o quê. E quando chega no dia a dia do negócio, da gestão, começa a pisar na bola, ter comportamentos, falas, né, esquisitas e tal. Então, não sei, não posso dizer se acabou, né, a ferramenta de análise de perfil e tal, mas talvez tenha envelhecido o modelo. Talvez como a Vicky, com a baita experiência, tem aqui hoje, olhou, tanta coisa se passou, talvez a gente não esteja preparado, capturando a coisa certa. Enfim, a gente pode também trocar um pouco sobre essas experiências, quem tem conseguido capturar melhor essa parte comportamental, né, de adequação e de tudo. Né? Então, assim, mas eu vejo uma situação com o jovem líder, o jovem de 25, 30 anos, não tá fácil. Não tá fácil, porque acha que tem que falar tudo, acha que pode dizer qualquer coisa. Outro dia eu soube, né, não é uma empresa que eu estou envolvida, mas eu vi um comentário no jantar e uma líder virou e falou assim: Poxa, mas que FDP, né?
saiu e deixou um monte de coisa nas minhas costas e tal, que ela era líder. Então, lógico que o funcionário que ouviu aquilo ali, imediatamente foi no canal de denúncia e falou, olha, fulano chamou ciclano de FDP, né? E isso, assim, então, são comportamentos, mas é um jovem, é uma jovem, ela se acha cool, não? Falar palavrão e tal, legal. Então, assim, são coisas que a gente vai ter que muito letramento, muita conversa, muita, né? Então, tem esse modelo. Então, assim, o que eu queria falar, gente, Sua sobre mensagem final agora. comitê de pessoas e nosso. Eu estou super feliz que esse grupo mega sênior, né, tá aqui reunido, interessado nessa temática. Ela é uma temática altamente relevante, talvez subestimada, né, de altíssima importância, então é a relevância, mas talvez meio subestimada, que fica ali meio transitando nos bastidores, a hora flora, a hora não. E eu acho que a gente tem um papel, será que quem tem esse interesse, a gente tem um papel muito relevante de continuar essa conversa, de continuar as discussões, de trazer os temas, pelo menos entre a gente, né, que tem as mesmas dores, falar com abertura, falar com intensidade, e a gente tentar aí trazer o nosso melhor e, enfim, e daí acho que vão surgir coisas muito, muito legais, né? Esses dias eu assisti um filme antigo e que ele dizia, o professor de matemática dizia assim, continue no problema que a resposta virá. Continue no problema que a resposta virá. Mas, professor, não estou conseguindo. Continue no problema que a resposta virá. Né? Eu acho que a gente tem que continuar no problema e, quem sabe, sim, e a gente acreditar que a resposta virá, tá, gente? E a gente pode fazer realmente uma transformação. Obrigada. Acho que antes até de fazer minha comentário geral, eu queria compartilhar uma experiência que eu tive há muitos anos. Eu tive como cliente o Dr. Aloysio Faria, que eu não sei com quem de vocês, e ele falava assim para mim, eu faço questão que todas as pessoas que vêm aqui façam teste grafológico. E eu, na verdade, o ano que vem eu faço 50 anos de formado, e eu não era nem no currículo de psicologia. E aí eu peguei e fiquei assim, né? Ele falou assim, Dona Olga, eu, inclusive, uma vez eu descobri um rombo, porque eu avaliei na área todos os perfis grafológicos das pessoas. Aí eu fiz a minha grafologia, eu quase caí de costa quando eu vi. E depois eu descobri que todos os laboratórios farmacêuticos suíços faziam grafologia e a cada ano, né? Então, experiência. Bom, agora o que eu queria deixar de mensagem final? Eu acho que tem alguns aspectos importantes. Quer dizer, essa reunião foi bárbara, acho que a gente, de fato, podia ficar aqui horas, né? Mas eu acho que nós temos que pensar em megas trends. Quais são as grandes tendências e, principalmente, o que essa nova geração está demandando, né? O que, de fato, é mídia social, como isso está afetando o julgamento, análise e o que é verdade ou não. Segundo, eu não me lembro se foi 2021 ou 2022, no World Economic Forum, as Big Four fizeram um relatório de ESG maravilhoso, de quase 200 páginas. E eu anotei umas coisas e eles colocam ali uma dimensão planeta, uma dimensão pesada pessoas. E na dimensão pesada pessoas, o que eles colocam, né? Que deveria ser uma meta das empresas: reduzir pobreza, e agora, garantir que todos os seres humanos possam realizar o seu potencial com dignidade, igualdade e ambiente saudável. E se preocupar com habilidades do futuro. Então, eu achei isso o máximo e queria deixar essa minha mensagem, e vale a pena ler o relatório, que é maravilhoso. Obrigada. Eu tenho ou não razão de falar que ela é a rainha? A rainha. Eu não. A rainha. Gente, eu queria agradecer, né, deixar como uma mensagem final para quem está em comitê de pessoas, né? Vocês se perguntarem se o comitê está se preocupando com o capital humano que é necessário para trazer a empresa, levar a empresa para o futuro, porque se não estiver fazendo isso, não está cumprindo esse papel. E a cultura tem um papel importantíssimo nesse desafio.
Queria agradecer muito a presença de todos, agradecer muito o WCD, agradecer a Guararapes, que meio que sem saber virou a nossa sede. Mas, enfim, brincadeiras à parte, foi um evento muito especial. Obrigada, gente. Muito bom.